Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Queridos, hoje vamos falar de um assunto bem importante. Tá? Vamos falar sobre a servidão medieval e a escravidão moderna. Tá? Ok? Primeira coisa que a gente tem que entender é quem são esses atores? Tá? Quem é o servo? Quem é o escravo? Isso é muito importante a gente frisar para saber suas distinções, tá legal? Vamos lá. Bom, primeiro vamos falar aqui do servo. O servo, a sua primeira condição é entender que o servo não era preso, ou seja, o servo não era um escravo, o servo era livre, tinha a sua liberdade de viver, de frequentar lugares, comércios, né? De trabalhar com liberdade, tá? E um entendimento interessante, né, da servidão medieval, principalmente nesse contexto, tá? E a gente pode até citar que era uma questão, tá? Era uma questão ligada à terra, tá? Portanto, seria legal a gente lembrar dos vassalos. Tá? Vassalos eram aqueles camponeses que faziam contratos também com os senhores feudais, tá? Os senhores de propriedade de terra, e esses contratos aí, os vassalos com os senhores, esses senhores garantiam aí que esses vassalos ficassem em suas terras, pudessem fazer uso dessas terras, tá? Em contrapartida, eles recebiam aí tanto, né, a parte financeira, a lucratividade do seu trabalho, e também a proteção desses senhores contra qualquer ações inimigas, vamos dizer assim. Tá? Então eles faziam uso dessa terra, e com o uso dessa terra eles poderiam pagar os impostos, tanto para os senhores feudais, né, quanto também a própria Igreja Católica. Okay? Suas jornadas de trabalho eram jornadas muito, vamos dizer assim, jornadas muito longas, jornadas absurdas, tá? Eles trabalhavam muito e trabalhavam em modo de produção. Eles tinham aí modos de produção em que eles tinham que fazer, vamos dizer, os trabalhos deles normalmente, nessa época, era aí a colheita de trigo, né? Então, eles usavam aquelas ferramentas tipo foice, cortando ali os feixes de trigo para abastecer os silos dos seus senhores, né? Os senhores donatários da terra. E o escravo? Né? O que vocês acham daí do escravo? Em contrapartida, ou melhor, em diferença aí do servo. O escravo, a primeira coisa que a gente sabe que o escravo não era livre, o escravo era aprisionado, tá? Para fazer a vontade daqueles que queriam ganhar lucros em cima do seu trabalho, em cima da sua liberdade, e oprimindo essas pessoas de várias formas. Tá? O contexto que a gente pode idealizar e lembrar também, né, é o contexto da escravidão, do tráfico de negros vindos da África, aí pelo Atlântico Sul, e tragos para o Brasil para poderem serem torturados, né, vamos dizer assim, trabalhar de todas as formas para poder sustentar a necessidade, né, vamos dizer, de necessidade financeira dessas pessoas que os escravizavam. Então eles passavam por diversos tipos de torturas assim, incabíveis para o ser humano, então eram tratados como coisas, né? Eles eram coisificados. Esses navios negreiros que eles viam, acredito que mais da metade da população de escravos não conseguiam sobreviver, não chegavam vivos aqui. Então isso foi algo bem horroroso, algo pavoroso nesse tempo aí. Tá? Eram tratados como mercadorias. Tratados como mercadorias e, bom, podiam ser vendidos, trocados, o que for, tá? Então, ok? Dá para entender bem?
diferença entre servo e escravo é essa, né? É que o servo está numa condição, vamos dizer assim, um pouco melhor que o escravo. Tá? E hoje? O que podemos falar de hoje? Hoje nós temos trabalhos análogos à escravidão, gente. Infelizmente, ainda falamos de pessoas que não trabalham por sua vontade, mas pela vontade da lucratividade, da mesquinhez de outras pessoas. Tá? Um documentário de 2006 chamado Aprisionados por Promessas, tá? Feito no Maranhão, ali trabalhadores que eram levados por fazendeiros para minas de carvão ali, tá? Eram coagidos, ameaçados de morte, muitas vezes, para ficarem ali, né, com promessas de ganho que nunca eram cumpridas. Tá? Um relato que existe de 2003 que certificava que cerca de 4.000 trabalhadores eram ligados por ano desses lugares aí. Tá, ok? Esse trabalho, esse assunto que nós tratamos aqui hoje, né, é relacionado ao trabalho, tá? E a competência da BNCC, que está aqui, tá? Seria escravidão moderna, as suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.